vocês as médias móveis que eu utilizo, né? Vou colocar a cor tal para vocês já adicionarem e também, né, quando eu fizer alguma entrada tal e vocês visualizarem, não falar assim, não, pô, essa entrada o Caio pegou por causa disso, disso e disso e teve confluência dessa média móvel ainda, né? Então eu vou colocar aqui o período e vou colocar aqui também a cor que eu utilizo. Galera, perdão pela voz aí, pelo nariz e tal, tô bem gripado, passando mal, mas bora que bora. Não para não. E esse Bitcoin hoje, hein, doideira. Hoje foi bonito, hein? Só foi. Então, galera, a primeira média móvel, vou começar da mais alta, né, do maior período para o menor, né? Vamos aí no decrescente em relação ao período. Primeira média móvel, a média móvel de 9. A média móvel de 9 a gente vai utilizar na configuração exponencial. Na cor, eu utilizo na cor azul claro, tá? Galera, vocês colocam a cor que vocês quiserem, tá? É apenas a cor que eu utilizo. Acaba também que a maioria dos alunos também utilizam. Então coloca na mesma cor aí que fica legal. Todo mundo do time aí com a mesma cor. Média móvel, 20 períodos. 20. Na configuração aritmética e na coloração rosa. Terceira média. Média móvel de 80 períodos na configuração exponencial na coloração amarela. Média móvel de 200 períodos na configuração exponencial na cor azul escuro. Show, galera? Então essas são as médias móveis, a cor e o período, beleza? Agora bora para a teoria desde o começo, daquele jeito aí que vocês sabem como que eu gosto de abordar. Desde o princípio até a parte avançada de cada conceito, a gente chegar no final e tá uma parada bem show. Então, galera, primeiro vamos começar, pô, o que que tem, como que é o cálculo da média móvel? Como que é na média móvel, né? Que eu acho que é interessante a gente também entender a parte do cálculo. No caso de uma média móvel aritmética ou simples, né? Aritmética e simples, a mesma coisa, beleza? Então, algumas siglas, por exemplo, né? MMA, média móvel aritmética. Ou então MMS, média móvel simples. Ou então EMA, né? EMA é exponencial média. E esse A é inglês, é um móvel inglês. Me fugiu aqui o nome da tradução, mas EMA é média, é a sigla de média móvel exponencial em inglês, né? Exponential Median alguma coisa, não lembro se a, exato, average, exato, Rodrigo. Exponential Moving Average, EMA. E as siglas, de forma geral, são essa, beleza? MME também, MME, média móvel exponencial. Então aqui, ó, exponencial, aqui simples ou aritmética, beleza? Então, galera, agora bora entender como é o cálculo da média móvel aritmética, da aritmética, como que é? Seguinte, ela é uma média móvel simples, ou seja, o cálculo dela é um cálculo simples. Por exemplo, por exemplo, pô, vamos supor que a gente tem a média móvel de 9 períodos. O que que significa esse período? Significa que são de 9 candles, tá? Primeira coisa, 9 candles. Média móvel de 20, 20 candles. Média móvel de 80, os últimos 80 candles que é feito a conta. Média móvel de 200, os últimos 200 candles, tá? Média móvel de 9, os últimos 9 candles e assim vai. Média móvel de 3, últimos 3 candles. E onde que tá a conta? Por exemplo, média móvel de 9. Vamos supor, a gente vai ter lá o primeiro candle, depois o segundo candle, depois o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? Do 1 até o 9. Então, o que que é a média móvel disso aqui? Vai ser a soma dos fechamentos de cada candle e depois dividido por 9. Ou seja, é a média móvel simples, perdão, é a média simples, né? A média aritmética, que a gente aprendeu, se não me engano, no nono ano, né, do ensino fundamental, aborda isso, ou o primeiro ano do ensino médio, sobre média.
Então, a média móvel aritmética, a média móvel simples, é simplesmente você somar, né? Por exemplo, pô, média de 9, nos últimos 9 quenos. Você vai somar, no caso aqui, você vai somar o fechamento dos últimos 9. Então, pô, vai somar o fechamento desse com esse, 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 e vai dividir pelo total, que no caso é o período. No caso da média móvel de 9, vai dividir por 9. Aí você vai ter um valor X, que vai ser o valor da sua média móvel. Então, a partir disso, a partir do cálculo, a gente consegue entender diversas coisas. A gente consegue entender, pô, por que que a média móvel de 9 ela é uma média que ela tem uma variação maior? Dá pra gente entender isso através do cálculo. Porque a média móvel de 200 é uma média móvel mais forte, é uma média móvel que vai se movimentar mais lentamente do que a média móvel de 9. Por quê? Simples. Na média móvel de 9, a gente vai ter a média dos últimos 9 candles. Então, quando surgir aqui o candle 10, vou dar uma limpada aqui. Quando surgiu o candle 10, então vamos ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? 1 até o 10. Então, quando surgir, então vamos pegar a média móvel, a média sim dos últimos 9. Então, como agora a gente teve o 10º candle, vai cortar esse primeiro. Vai pegar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Sempre dos últimos 9. Quando surgiu o 11, vai apagar o 2, você vai do 3 até o 11. Sempre dos últimos 9. Ou seja, a cada candle que passa, é uma mudança de mais de 10% no cálculo total. Concorda comigo? Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu corto um número de 9, 1 de 9 números representa mais de 10%. 1 em cima de 10 representa 10%. Então, 1 em cima de 9 vai ser tipo aquele 11, um pouquinho por cento. Ou seja, a cada candle que passa é uma variação na média, uma mudança de mais de 11%. Então acaba que um candle, vamos supor, média móvel de 9 está descendente. Acaba que um candle que ele é forte de forma pro lado contrário da média móvel, pode acabar virando essa média móvel para baixo, fazendo com que ela fique agora descendente. Então, a média móvel de 9, já aproveitando, ela vai ser uma média que ela é uma rastreadora de tendência micro, a média móvel rápida. Ela vai conduzir o trade, ela vai conduzir o preço, conduzir as pernadas e ela vai ter uma variação forte, ela vai ser uma média sensível ao preço. Por quê? Porque a cada candle que passa, mais uma vez, ó, vamos supor, a gente está no candle 20. Ó, estamos no candle 20, beleza? Aí agora começou, pô. Começou aqui 20, 20, 21, 2, 23, 4, 25, 6, 27, 28 e 29. Aí quando vir o candle 30, vai apagar o 20, ou seja, vai apagar 1 de 9. Ou seja, uma mudança bem perceptível no X, né, que é o cálculo aqui no total da média aritmética. Então, cada candle que passa é uma mudança mais forte. Agora, por exemplo, na média móvel de 200, que são 200 períodos, em relação aos últimos 200 candles, vai pegar lá, pô, acho que eu não vou escrever até 200, não. 1, 2, 3, 4, aí até 200. Quando eu tirar aqui esse 1 e passar por 201, vai ser uma mudança de quanto? Vai ser uma mudança de 5%. 10% seria, na verdade, de 0,5%. 1%, 2, 0,5%, 1. Então, a cada candle que passa é uma mudança de 0,5% no cálculo total, no preço total, no X aqui da média móvel de 200, do cálculo da média móvel de 200. Ou seja, se a cada um candle que passa, por exemplo, vou ter lá 2 até o 201, vai dar 200 candles certinho. Aí até esse 201, quando tirar o 2 e vir o 3, vai ser o que? Uma mudança de 0,5% só no valor total, no X. Então, acaba que na média móvel de 200, por que ela é uma média móvel mais lenta, uma média móvel mais forte? Porque ela tende a respeitar mais? Porque ela é bem menos sensível ao preço, logo tem menos ruídos, logo tem maior eficácia como região de interesse. O que é uma região de interesse? Por exemplo, se aqui a gente tem uma região de resistência, aqui é uma região de interesse. O mercado está subindo, ele bate aqui, está com interesse em buscar essa região. Ou ele vai fazer um topo ou romper e throwback e seguir com a movimentação altista. Então, a média móvel de 200 é uma média móvel mais
forte, né? Uma média móvel mais demorada, menos sensível ao preço por conta do seu cálculo que eu exemplifiquei para vocês. Então, quando a gente parte do princípio, desde o cálculo, por exemplo, de uma média móvel, fica mais fácil entender conceitos futuros e até mesmo conceitos mais básicos, como, por exemplo, a força de uma média. Porque uma média móvel com período maior é mais forte, porque com um período menor ela é mais fraca, ela vai demonstrar tendência micro. Porque a média móvel de 200 demonstra tendência macro. Por quê? Porque, pô, ela é a média móvel de 200 candles. Então, se é de 200 candles, ela vai nos mostrar a tendência macro. Por que ela é forte? Porque cada candle que passa é uma mudança de 0,5% no X, no valor total do cálculo. Então, ela é a média móvel muito menos sensível a ruído. Logo, ela tem maior eficácia como região de interesse, como região de reação do preço. Então, galera, agora vamos falar especificamente, antes disso, explicar também o porquê desses períodos, né? Da onde que existiu? Pô, média móvel de... Muita gente usa de 8, média móvel de 21, média móvel de 5. Da onde que surgiu isso? Quem que inventou esses números? Da onde... Quem que pensou nisso? Tudo tem a ver, galera. A maioria das teorias do mercado tem alguma relação com Fibonacci. Fibonacci é simplesmente a ferramenta mais estupenda do mercado, a mais importante. Enfim, aqui eu considero, né, na minha visão, a mais importante, a mais eficaz e a melhor ferramenta. E Leonardo Fibonacci, ele tem uma teoria, né, a sequência de Fibonacci, que ela basicamente, de forma bem chula, de forma bem objetiva, ela diz o seguinte, que o número posterior, o próximo número, vai ser sempre a soma dos dois números anteriores. Então a gente vai ter lá 0, depois 1, né, porque nesse caso é o 0 e 1. Aí agora vem, pô, 0 mais 1, 1. Aí vem 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. Então, é por isso que existe média móvel de 21, média móvel de 8, tudo baseado na sequência de Fibonacci, porque são números da sequência de Fibonacci, não são qualquer número, são números baseados na sequência de Fibonacci, uma sequência infinita que não adianta, você pode ficar aqui contando e vai estar baseado nisso, né? Assim como, por exemplo, a reprodução dos coelhos também está atrelada à sequência de Fibonacci. Enfim, é uma coisa linda que está presente em praticamente tudo na nossa vida, né? No nosso rosto tem sequência de Fibonacci. Por exemplo, o rosto que a pessoa diz, né, que é o padrão de beleza, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né? Porque isso é relativo. É aquele rosto baseado que ele tem os traços de acordo com a sequência de Fibonacci, como por exemplo o rosto da Angelina Jolie, do Brad Pitt, são rostos que ele tem a sequência de Fibonacci estampado e aquilo faz com que o rosto tenha uma harmonia, uma estética mais, como se diz, não mais bonita, mas algo que vai destacar, né? Porque o bonito é relativo. Então, média móvel de 9. Agora sim, vamos lá especificamente para cada média móvel, já que já abordamos aí um pouco do contexto pré-teoria. Então, média móvel de 9, ela vai ser uma média móvel rastreadora de tendência micro. Média móvel 9, tá? O que ela vai ser? Ela vai ser uma rastreadora de tendência micro. Por quê? Por conta de seu cálculo. Rastreador de tendência micro, ela vai conduzir o preço. Rastreador de tendência micro, ela vai conduzir o preço. Então, a média móvel, a média móvel de 9, como eu falei, ela é uma média móvel rápida, uma média móvel sensível ao preço e ela vai estar bem coladinha no preço. Por exemplo, se o mercado está impulsionando para alta, aí vem ele faz um pivô, depois prossegue com a alta. Normalmente esse pivô vai ser apoiado onde? Na média móvel de 9, vai estar passando aqui, ó. Ela vai conduzir o preço, conduzir as pernadas e ela vai rastrear a tendência micro. Então é por isso que existe aquela frase, aquela famosa frase, muitos dizem que é a lei do mercado, que é basicamente o quê? Nunca opere contra a média móvel de 9 períodos. Nunca opere contra ela. Ou seja, se ela está virada para cima, você vai dar preferência para venda. Perdão, se ela está virada para cima, você vai dar preferência para compras, obviamente. Se ela está virada para baixo, você vai dar preferência para vendas, porque ela é a rastreadora de tendência micro. E tudo aquilo que o trader mais quer é operar a favor do fluxo vigente. Como assim o fluxo vigente? Da impulsão, da tendência micro, do fluxo.
realmente da direção do preço, onde o preço está com interesse em ir. É para lá que a gente quer seguir, é para lá que a gente quer operar. Por quê? O que é uma tendência de alta? Richard Wyckoff mesmo falava, né? Que uma tendência, o Charles Dow, perdão, uma tendência de alta, elas são topos e fundos ascendentes, e agora sim o que o Richard Wyckoff falava, que é em relação da oferta e demanda. A tendência ela é um desequilíbrio entre touro e urso, entre oferta e demanda, né? Touro demanda e urso a oferta. Urso os vendedores, touro os compradores, como eu já expliquei na aula de gatilhos de confirmação. Para quem não lembra, resumidamente, por que o touro são os compradores? Porque o touro, quando ele vai atacar, ele ataca de cima para baixo. Perdão, de baixo para cima. Ele dá uma chifrada de baixo para cima. De baixo para cima são os preços subindo, por isso que o touro remete aos compradores. E por que os ursos remetem aos vendedores? Porque quando o urso ele vai atacar, ele dá uma patada de cima para baixo. De cima para baixo são os preços caindo. Então, por isso que o urso remete à venda, a vendedor, a oferta, e o touro remete a compra, comprador, alta ou a demanda. Então, quando a gente tem uma tendência e a gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, por exemplo, essa pernada aqui, esse pivô de alta, isso aqui deixa claro que é um fluxo altista, um fluxo de alta. Então, aqui a demanda está predominando, a demanda está maior. Então, por a demanda estar maior, o que acontece? A gente vai querer sempre operar a favor disso. E o que vai nos indicar o fluxo? O que vai nos indicar a tendência micro, a média móvel de 9? Então, por isso que na maioria das vezes a gente vai priorizar por operações a favor da média móvel de 9. Ah, Caio, se a média móvel de 9 está virada para cima, então eu não posso pegar a venda de jeito nenhum. Não, galera, tudo no mercado a gente tem que ter bom senso. Não pode ser extremo. Forma alguma. A gente tem que ter bom senso e entender que a análise gráfica é algo subjetivo, ou seja, existem variações, existem interpretações, logo o bom senso tem que estar altamente atrelado a isso, atrelado à análise. Então, se for um ponto muito forte, um ponto muito interessante, óbvio que a gente vai poder descartar a média móvel de 9, por exemplo, porque, pô, um candle pode fazer com que ela vire para baixo, por exemplo, e fique contra a nossa operação de compra, ou vire para cima e fique contra a nossa operação de venda, como, por exemplo, rolou num trade que eu peguei na Dodô, foi o seguinte, aqui, ó, uma limpada aqui, cruzamento não, Kevin, eu vou falar todas as interpretações, cara, pode ficar, vai, você vai pegar, vai ficar de boa. Então, galera, como por exemplo aqui, ó, eu peguei a venda quando o mercado veio buscar aqui a 61.8 e a POC da pernada impulsiva, junto também desse topo anterior, e tudo isso também nas costas de uma linha de tendência de demanda ou linha de tendência de alta. Então foi um ponto X, um ponto de 4 confluências. Então a média móvel de 9 estava virada para cima, mas é óbvio que ela ia virar para cima, porque olha a distância que está o meu ponto de entrada de onde o mercado fez fundo. Se meu ponto de entrada estivesse aqui, a média móvel de 9 ainda estaria virada para baixo, mas como foi mais em cima, não tem problema estar virada para cima. A gente tem que ter bom senso, entender que vão ter ocasiões e ocasiões, mas de forma geral, a gente vai priorizar por seguir o fluxo, por seguir a média móvel de 9 períodos. Beleza? Mas claro, dependendo do ponto, dependendo também do contexto. Por exemplo, era impossível a média móvel de 9 não virar aqui. Pô, se o preço subir isso tudo aqui, ó, é impossível a média móvel de 9 não virar para cima. Beleza? Então a gente tem que ter bom senso e saber interpretar. Tá certo? Ainda mais um ponto tão forte como esse, 4 confluência. Então, nesse caso, que o ponto de entrada ele é bem distante, a gente tem que ter consciência que a média móvel de 9 ela vai virar automaticamente para cima e não vai ser um empecilho para a entrada. Tem que ter bom senso. Galera, já voltei, só abrir a porta para minha irmã.
Então, galera, a média móvel de 9 vai mostrar pra gente a tendência micro, beleza? E nessa média de 9 a gente tem alguns setups, mas antes de eu mostrar pra vocês como que ela vai funcionar, deixa eu tirar aqui essas outras médias. Aqui somente a de 9. Show. Repara como que ela vai estar conduzindo o preço, né? Por exemplo, mercado em alta, ela está virada para onde? Para cima. Mercado corrigiu, ela está virada para onde? Para baixo. Então, numa correção, é normal você ter a média móvel de 9 contra você. Isso é normal. Mas, de forma geral, a gente vai priorizar por estar a favor da média móvel de 9. Por exemplo, se a gente pegasse uma compra, pensar uma comprinha aqui nesse throwback, ó. Aqui, ó. A média móvel de 9 estava a nosso favor. O que o mercado fez? Impulsão, correção, impulsão. Foi lá e buscou nosso alvo. Isso tudo é a favor de quê? Da tendência. A favor do fluxo, a favor da tendência micro. Beleza? Então, o mercadinho voltou aqui, fez um throwback nesses topos anteriores, apoiado na média móvel de 9, prosseguiu com a movimentação altista. Na média móvel de 9, galera, a gente vai ter alguns setups objetivos, né? E quem inventou foi o Larry Williams. Larry Williams ele foi um teórico de mercado, um cara bem brabo. Ele inventou diversas coisas, inclusive, na verdade, ele inventou diversos setups, né, que são os setups que eu vou passar para você, que eles estão envolvendo exclusivamente a média móvel de 9, como por exemplo, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Então esses setups, eles são o 9.1, por exemplo, é um setup de reversão de tendência, o 9.2 e o 9.3, um setup seguidor de tendência, o 9.4, um setup também de seguidor de tendência. Então, galera, só uma coisa, esses setups a gente não vai estar utilizando nas nossas operações. Setup, o que significa setup? É uma forma objetiva de operar. Objetivo é como 1 mais 1 é 2. Isso aí é objetivo. É aquilo que você vai fazer isso, isso, isso. O 9.1, média de 9 descendente, vai esperar a média virar para cima, vai comprar a violação do candle, vai comprar a máxima do candle que virou a média para cima, stop na mínima, 9.1 de compra, 9.2, enfim, são coisas objetivas. A gente não vai estar operando isso. Eu vou passar para vocês exclusivamente para fim educacional e também para vocês ficarem ligados que, para poder contextualizar isso nas entradas, né? Como por exemplo, 9.2, o Power Breakout, que é na média móvel de 20, dá para servir como gatilho, né? Como gatilho de confirmação e para vocês também entenderem, não, pô, aqui rolou um 9.2, aqui rolou um 9.3, mas não é algo que eu observo, não é algo que eu utilizo, porque não é plausível, né? Não é necessidade de você utilizar isso quando você tem conhecimento de análise gráfica, de análise técnica. E outra, os setups 9 da média móvel de 9, eles são melhores em time frames maiores, como por exemplo, o gráfico semanal, que cada candle tem uma semana. Então, são setups que vale a pena, né, tipo assim, ter conhecimento, simplesmente para ter conhecimento como fim educacional e para ficar ligado também quando rolar, para poder contextualizar alguma coisa. Mas tudo se resume em recuo na média. A média móvel, galera, de forma geral, incluindo agora todas as médias móveis, elas vão ser suportes e resistências dinâmicos do preço. Ou seja, o que é dinâmico? É algo que se movimenta, é algo que varia, porque varia por conta do cálculo que eu passei para vocês. Então, a média móvel, de forma geral, 9, 80, 20, 200, principalmente 20, 80 e 200, elas vão ser suportes e resistências dinâmicos do preço. Então, você vai poder contextualizar, como por exemplo, tá pegando aí uma comprinha num topo anterior, tá passando a média móvel de 80, mas uma confluência tá atuando como suporte. Se o preço está acima da média, ela é um suporte, caso o preço vá tocar. Se o preço está abaixo da média, essa média é uma resistência, caso o mercado vá tocar também. Então a gente vai utilizar como suporte resistência dinâmico e a gente tem alguns comportamentais específicos, como por exemplo, trap zone, divergência, convergência entre média móvel de 20 e 9, a trap zone está 20 e 200, a divergência entre média móvel de 9 e preço, contexto de exaustão, os setups objetivos 91, 92, 93, 94, ponto contínuo, power breakout. A gente tem ali algumas coisas específicas de cada média, mas de forma geral, em relação à média em si,
em relação a fugida de qualquer comportamental, como que ela é utilizada? Suporte e resistência dinâmico do preço. Dinâmico porque varia, porque oscila. Beleza? Então, bora passar para o primeiro setup aí, o 9.1. Vou abrir aqui o Google. Imagem bem bacana. Cara, como que eu faço para ocultar as marcações? No TradeView, Isso. aqui ó, esse olhinho. Ficou? A tela tá branca. Branca? Aí. Ah, pra mim que tá. Vê se voltou. Aí, voltou. Aqui ó, nesse olhinho aqui. Deixa eu ver. Ih, tô vendo não. Não? Ah, tô vendo, agora sim. Aqui ó, Ah, fechou. Obrigado, hein? viu aí? Nada. Você usa as médias para fechar a operação antes de bater o stop inteiro. Exemplos, 80 como confiança ela foi rompida. Sim, sim, Kevin. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá, tá? Vou abordar isso aí. Mas, principalmente a média móvel de 9, né? Por exemplo, pô, tá comprado, aí vai vir a média de 9 para baixo, ou seja, contra o movimento do seu trade, ou então, pô, você quer pegar uma operação de compra, aí vai o mercado perde a 80, trabalha abaixo da 80, faz um pullback nela, já fica um pouco cabreiro para poder pegar a operação, até porque tem uma relação de tendência na média móvel de 80, que é o que eu vou abordar também, e vai dar até veracidade para pivô de alta ou pivô de baixa, como por exemplo, de forma objetiva, como um spoiler para vocês, um pivô de alta, por exemplo, ele é feito abaixo da média móvel de 80, que vai estar passando aqui, esse pivô de baixa ele é falso. Quando o mercado perde a média móvel de 80, aí sim a gente está em uma tendência de alta e esse pivô de alta ele é verdadeiro. Outra coisa, né? Tendência de alta, o mercado faz um pivô de baixa. Se o mercado está trabalhando acima da média móvel de 80, esse pivô de baixa ele é falso. Então agora, aí quando ele perder a média móvel de 80, aí vai confirmar para a gente um pivô de baixa verdadeiro, e agora sim o mercado vai estar em uma tendência de baixa. Então acaba que a média móvel de 80, ela é uma rastreadora de tendência, né? Porém, uma tendência mais macro, dando veracidade, né? Ou não para um pivô de alta ou pivô de baixa. Como eu falei, pivô de alta, que ele é abaixo da média móvel de 80 exponencial, ele é falso. Pivô de baixa, que ele é acima da média móvel de 80 exponencial, ele também é falso. Então, bora pro primeiro setup, 9.1. Cair ali no ombro esquerdo seria um Power Breakout. Deixa eu ver. Vou pegar aqui o Power Breakout em relação à média móvel de 20. Foi sim. Foi sim o Power Breakout. Consolidou de livre. Veio a média móvel de 20, rompeu a consolidação. Qual que é o alvo? Impulsão anterior, na mínima da correção. Gravou o alvo lá em cima. Lindo esse Power Breakout aqui. Parabéns, Caio. Setup 9.1. Larry Williams. Galera, é o seguinte, o 9.1. Ó, aqui. Galera, o 9.1 é o seguinte. A gente vai ter a média móvel, por exemplo, 9.1 de compra. A gente vai ter a média móvel caindo, média móvel descendente, indicando queda. E quando um candle virar a média móvel de 9 para cima, vai estar indicando o quê? Uma reversão de tendência. Beleza? Então, onde está a entrada? Na verdade, primeiro vamos entender como que arma o setup. Como eu falei, o 9.1 de compra é basicamente um candle virar a média para cima, né? Ou seja, a média móvel de 9 estava caindo, aí vem um candle e vira essa média para cima. Esse candle que virou essa média para cima, a gente vai marcar a sua máxima e o stop vai entrar onde? O stop vai entrar aqui na mínima. Então, o próximo candle violando a máxima, ou seja, ultrapassando aqui 1 centavo acima da máxima, vai dar entrada. É como se fosse o 2, 3 de compra e venda. É só violar, não é romper, é violar.
beleza? É só violar. Ou seja, o que é violar? O mercado vai estar aqui se movimentando, vai estar se movimentando aqui, o preço vai estar se movimentando. Assim que ele ultrapassar um centavinho acima dessa máxima, já era, deu entradinha aí de compra, show de bola. O stop vai estar onde? O stop vai estar aqui na mínima, beleza? Então, a entrada na violação da máxima, stop na mínima. Sempre que a gente falar de compra, sempre que a gente falar de compra, a entrada vai ser onde? Na violação da máxima e o stop na mínima. Quando a gente falar de venda, onde vai ser a entrada? Violação da mínima e o stop na máxima. Beleza? Então, mais uma vez, 9.1 é um setup de reversão de tendência. 9.1 de compra vira a média de 9 para cima, ou seja, ela estava caindo, virou ela para cima. A gente vai marcar a máxima do que virou para cima, a entrada na violação da máxima, stop na mínima. Caso o candle seguinte não viole a máxima, ou seja, caso esse candlezinho aqui, ó, esse candle não dê entrada, não viole a máxima, a gente pode ir deslocando a entrada de máxima em máxima enquanto a M9 estiver ascendente, estiver a favor da compra. Caso ela vire de novo para baixo, já era, desconfigurou 9.1 de compra. Então, caso esse próximo candle aqui feche, por exemplo, assim, e deixe uma máxima aqui, ó, onde vai estar a entrada? Não vai estar mais aqui e vai estar onde? Qual é o novo lugar dela? Aqui, beleza? E logo, lógico, também o stop também está aqui. Aí o próximo candle violão dessa máxima da entrada, stop na mínima. E onde que é o take? Até ativar o 9.1 de venda. Quando ativar o 9.1 de venda. O que é o 9.1 de venda? Pô, o mercado vai estar aqui em alta. Aí vai estar a média de 9 ascendente, acompanhando aqui o preço. Até que um candle vira essa média de 9 para baixo. E onde vai estar a nossa entrada? Violação da mínima, stop onde? Na máxima. Quando falarmos de venda, violação da mínima, stop na máxima. Sempre assim. Então, o próximo candle violão daqui a mínima, ativa o 9.1 de venda. E se você está comprado por um 9.1 de compra, você vai sair do seu trade. Esse é o alvo do seu trade. Lembrando, se você compra um 9.1, se você pega o 9.1 de compra, você vai sair quando ativar o 9.1 de venda. Se você pega o 9.1 de venda, você vai sair quando ativar o 9.1 de compra. E assim vai. Então, a partir disso, a gente pode utilizar a média de 9 para poder conduzir os nossos trades. Por exemplo, pô, vai bate no primeiro alvo de Fibo, faz um 2, 3 de venda, vira 9 para baixo, rompe mínima e o mercado ainda faz um pivôzinho, arma um pivôzinho de baixa. Assim, pô, se perder fundo aqui eu vou sair fora. Já ativou o 9.1 de venda, já bateu no primeiro alvo, tá fazendo aqui um pivôzinho de baixa. Se ativar esse pivô, eu vou sair fora da minha compra. Então é mais um contexto que você pode utilizar até como gatilho de operação, né? Como por exemplo, nesse caso aqui do Oco que rolou lá na Dodô. Pô, a média de 9 estava ascendente, ó. Vou colocar ela aqui. A média de 9 estava ascendente. Móvel tal de 9. Ela estava ascendente, ou seja, a gente poderia esperar que ela virasse, por exemplo, para baixo e vender mínima do candle. Por exemplo, o mercado aqui virou a 9 para cima. Onde que ativou o 9.1? Esse candle quase virou para baixo, não virou. Se tivesse virado, onde estaria a entrada? Violação da mínima, stop na máxima. Mas um trade muito forte assim, pô, nem se fala, você vai pegar direto no toque, o mercado faz aqui um 2, 3 de venda, o seu stop que antes estava, por exemplo, na 786, você pode agora conduzir e trazer para máximo 2, 3 de venda. Não precisa encostar na média, galera, é só a configuração dos candles, beleza? É só a configuração dos candles. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Por exemplo aqui, ó, mercado em queda, média móvel de 9 descendente. Aí veio esse candle aqui, ó, e virou a média de 9 para cima. Onde está a minha entrada? Na violação dessa máxima, meu stop na mínima, mercado ativou, foi embora. Quando que eu saí fora? Quando esse candle virou a 9 para baixo e esse aqui perdeu mínima. Ah, e se esse não tivesse perdido mínima, se esse não tivesse dado entrada, eu posso deslocar o meu ponto de entrada, meu gatilho de entrada de mínima e mínima enquanto ela estiver descendente. No caso aqui ativou o 9.1 de venda, então eu peguei e saí fora da minha compra porque poderia estar me indicando uma reversão de tendência. Beleza? Ó, aqui, ó. Mercado caindo, média móvel de 9 descendente. Esse candle virou lá para cima, próximo candle perdeu máxima. Minha entrada está na violação da máxima do candle que virou a média e o stop aqui na mínima. Perfeito. Show? Inclusive aqui um contexto de bandeirinha. Show de bola essa compra.
Beleza, galera? Alguma dúvida sobre 9.1? Sobre alguma coisa que eu falei até o momento, pessoal? Show, galera. Show de bola. Vamos falar agora sobre o 9.2. O 9.2 vai ser o seguinte, galera. A gente vai ter aqui, vou pegar aqui o point fix. O 9.2, galera, a gente vai ter aqui o nosso candle referência, que a gente vai chamar ele de maior fechamento. Lembrando, o 9.2, né, a partir do 9.2, ou seja, 9.2, 9.3 e 9.4, eles são setups seguidor de tendência. 9.2, ele é ativado da seguinte forma. Primeiro, como que ele arma? A gente vai ter a média, por exemplo, 9.2 de compra. A gente vai ter a média móvel de 9, média móvel de 9 sempre ascendente. Aí a gente vai precisar de um candle que feche abaixo da mínima do candle anterior. A gente vai chamar de candle referência. Qual que é o candle referência? É o candle que tem o maior fechamento, beleza? Então, o candle que tem o maior fechamento é o nosso candle referência. A gente vai guardar um fechamento abaixo da mínima do candle referência. Quando fechar abaixo da mínima do candle referência, vai estar ativando para a gente aqui, armando, na verdade, o 9.2, ou seja, quando que o 9.2 arma? Quando fecha um candle abaixo da mínima. Por que 9.2? Porque é em relação à média móvel de 9 períodos e precisa de 2 candles para armar o setup. Primeiro candle é o candle referência, segundo candle é o candle que fecha abaixo da mínima do candle referência. Fechando abaixo da mínima, arma o setup, onde está nossa entrada, violação da máxima. Porém, esse candle não violou máxima, então a gente pode deslocar o gatilho. A gente vai deslocar o gatilho enquanto a média móvel de 9 estiver ascendente. Então, o mercado não viola, não dá entrada nesse candle, podemos deslocar para essa máxima, pois a média de 9 continua a nosso favor, continua a favor da compra, continua ascendente. A gente pode então montar agora a operação na violação dessa máxima, ativou, assim que violou essa máxima, com stop nessa mínima. Ou seja, você vai pegar um 9.1, 9.2, você pode deixar a entrada pendurada, ou seja, a entrada posicionada nessa máxima. Assim que o mercado violar, vai dar entrada, seu stop vai estar onde? Nessa mínima. 9.2, compra, beleza? Vou mandar no grupo lá a imagem. Show. A do 9.1 também. Pessoal, vou estar encerrando a aula com vocês hoje mais cedo. Passando bastante mal, vou dar um pulo na farmácia. Ela que eu tenho uma live hoje, que eu vou abrir uma turma de mentoria. Galera pedindo muito, tal, eu vou abrir. Eu tenho a live 9h20 que eu vou lá fazer o lançamento, tal, até lá. Eu vou dar uma ida na farmácia, é um pouco longe, comprar uns remédios, um xarope, tô tossindo demais. Então eu vou encerrar aqui um pouquinho mais cedo, beleza? Bem ruim aqui mesmo. Cairo, eu consigo usar a 9 e a 80 ao mesmo tempo? Ou o TradeView não deixa? Sim, mano. Utiliza aqui um indicador, mão na roda, ele chama 3MA. É o seguinte, vai escrever aqui 3MA, tá? E esse aqui, esse primeiro, vai clicar aqui. Clicando aqui no 3MA, aí aqui vai estar um indicador que são 3 médias, porém vai contar como uma só. Então, tipo assim, são 3 médias, porém vai contar como um indicador só. Então, você para configurar, você vem aqui e coloca, né? Por exemplo, média móvel de 9, configuração EMA. E agora vem média móvel de 80, de 20, por exemplo. Configuração média móvel simples. Aí vem agora média móvel de 80, configuração média móvel exponencial. Aí você vem aqui. Não, Davidson, a média móvel não. Os setups, sim. Os setups 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, eles têm maior eficácia
em time frames maiores. Agora a média móvel não, em qualquer time frame ela é super utilizada, super eficaz. A eficácia dela como suporte e resistência e tal é a mesma, tá? Independente do time frame. Então aí você vem aqui e coloca média móvel de 9, vem aqui no estilo, pô, azul claro, opacidade 100%. Aí vem aqui, média móvel de 20, pô, aqui opacidade 100%. Aí vem aqui média móvel de 80, cor amarela, opacidade em 100%. Ok, já era. Beleza? Galera, então amanhã a gente vai continuar 3MA. Amanhã a gente vai continuar sobre a média móvel, vamos passar aí a parte 2, se bobear vai até uma parte 3 também, bastante coisa. 3MA, tenta aí me fala se deu bom, galera. É só escrever aqui, ó, 3MA. O MA é minúsculo e aqui tudo junto, beleza? Deu boa aí? Show, galera. Então curtiram a aula, curtiram a aulinha sobre médias móveis, parte 1. Manda no chat aí, nem passando mal, mas a didática acaba que é a mesma. Só acho que eu tô com, sei lá, vamos fazer um teste Covid aí. Até cansei pra dessa aula. Então curtiram a aula, galera? Manda aí no chat. Gostaram? Médias móveis, parte 1. Possivelmente vamos levar aí mais umas 2 horas. Perfeito, galera. Show. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Show, galera. Valeu, pessoal. Então, até amanhã. A cor, média móvel de 9, azul claro. Média móvel de 20, rosa. Média móvel de 80, amarela. Média móvel de 200, azul escuro. Beleza? Pessoal, até amanhã. Abração a todos. Muito obrigado aí quem... Opa, Aleph. Não, muito obrigado quem falou aí, quem desejou melhoras. Valeu, pessoal. Até amanhã. Vou upar a aulinha aqui agora para vocês. Valeu, até amanhã.